uma área que eu já gostava, comecei a ter uma familiaridade maior, digamos assim. E a minha filha é atriz, então eu também sempre, só que na área do teatro, então eu sempre ajudei nas produções também. Então era uma coisa assim que eu já fazia naturalmente, porque eu gostava, para ajudar e tudo mais. Aí com a pandemia, eu que já estava querendo me desligar do direito, aproveitei para começar a fazer outras coisas e comecei a fazer vários cursos de produção, aspectos jurídicos de uma produção, produção de vários tipos de evento. Eu fui fazendo uma coisa, foi levando a outra, vários projetos, várias coisas. E aí caí num curso de roteiro. Eu já escrevia crônicas, há muitos anos que eu escrevo crônicas e histórias infantis, caí num curso de roteiros. E aí o negócio foi indo, foi indo, foi indo, e aí acabou que agora eu tô aqui. Mas eu não sou da área, mas eu tenho assim eu não tenho, digamos assim, pretensão no momento, pelo menos, de ingressar na parte técnica da área, né? Que seria, eu nunca quis ser palco, sempre achei que eu era mais dos bastidores mesmo. Mas questão técnica que eu estou dizendo assim, dirigir, parte do som, iluminação, porque eu acho que são coisas, pelo próprio nome, técnicas demais, né? Eu já acho que a parte... Eu gosto de escrever, enfim, escrevo a minha vida inteira, mas eu acho que essa parte da produção, da assistência de direção, da continuidade, são coisas que estão mais... eu acho que eu tenho mais jeito para isso. Eu acho que, enfim, acho que a formação do direito nesse aspecto contribui bastante. Porque os casos têm que ter uma continuidade, né? Você ser advogada, você contar uma história, vence quem conta a melhor história. Quem conta a melhor versão da mesma história, na verdade, né? Uhum. E você construir um processo, um contrato, isso tudo é montar uma história, na verdade, né? Início, meio e fim, sem convencer os seus espectadores e você tem que fazer um arquivo, aquilo tem que ser organizado, tem uma ordem certa, né, de você. Então é uma coisa que para mim é muito intuitivo nesse aspecto, entendeu? Enfim, eu acho. Eu sinto isso, pelo menos. Enfim, é isso. E o que você considera que é fazer continuidade? Pois é, então, todo cinéfilo todo mundo que gosta muito de alguma coisa, mesmo não sendo da área, tem uma opinião sobre aquilo, né? Então, assim, todo cinéfilo tem uma opinião sobre algumas coisas. E uma das que eu acho que é mais, assim, popularizada é dizer, aquele filme tinha uma falha enorme. Imagina que a pessoa, numa cena, estava com a blusa vermelha, na outra estava com uma blusa preta. E em novela, enfim, em todos os produtos audiovisuais. Então, assim, para mim, até há pouco tempo atrás, era só isso que isso era, né? Mas aí agora era mais essa coisa, porque é mais gritante, né? O figurino, eu acho, né? O figurino, quem está presente, qual era a cor do carro. O figurino e a cenografia acho que são mais gritantes assim para o espectador, né? A gente sabe que a história sofre uma edição não, a história não, a filmagem, né? Aqueles planos todos vão ser montados, vão sofrer uma edição. E aí eu acho a continuidade, na verdade, eu acho que é a continuidade não só da história, do que o público, do que vai ser visto no enquadramento, né, para o público, mas da continuidade dos trabalhos também, né? De você ter aquelas pautas e organizado quem vem cada dia, as agendas de gravações, de set de filmagem, de o que tem que estar ali à mão, porque é o que aqueles atores vão usar. Olha, na fala dele ele diz que tem que tem uma faca, cadê a faca? A faca tá aqui no set, não tá? Não trouxe a faca, esqueci, então a gente tem que providenciar alguma coisa. Não, poxa, a gente tá no meio do deserto, não tem uma faca. O que que tem? Tem um garfo, troca pro garfo, entendeu? Esse tipo de coisa assim. Não troca para o gasto, que não troca mesmo. Se é faca, é faca. Mas eu acho que é isso, é dar uma continuidade ao trabalho, enfim, dar uma quantidade à produção do audiovisual, na verdade, né? E depois verificar se para o espectador aquilo tá. Você não tem esse tipo de falhas, né? Que a pessoa que está vendo ali a título de entretenimento perceba, né? Que seria uma falha grosseira, né? De, de montagem, mas eu posso estar enganada. Mari, quer falar?
Quero. Oi, eu achei tão interessante essa visão da Maria Paula. Me fez pensar em tantas coisas. A continuidade, se é que a gente, não sei, aqui a gente não está para definir, né? Acho que o curso tem a intenção de apresentar, vão ser 6 encontros, 8 encontros, né? Para apresentar essa função técnica do audiovisual. Ai, desculpa. Só um minuto. Peraí, eu tô sozinha em casa. Não, mas é interessantíssimo. Eu queria reforçar que a fala dela tem muito a ver com aquilo que o curso quer se prezar também para dizer que a continuidade não é apenas o erro, então não são apenas as evidências. E eu queria esperar ela desligar para contar um pouco melhor da coerência narrativa, né? Ela que gosta de escrever, eu acho que ela pode... Desculpa, mas eu tô ouvindo, da coerência narrativa. Essa é uma outra, isso na verdade é uma característica muito minha. E hoje eu conversei com a minha filha e ela falou, nossa mãe, continuidade é a sua cara. Porque eu sou realmente multitask, assim, a vida foi me ensinando e eu tenho isso muito apurado em mim. E é um exercício, né? 2 filhos, eu trabalhava em 2... Eu consegui, ao mesmo tempo, num período da minha vida, claro que eu era muito mais nova, eu era advogada, eu trabalhava no escritório, dava aula em faculdade, 4 turmas de faculdade, fazia mestrado e tinha filho. Tipo, 7 pessoas em uma. 7 pessoas em uma. Então, assim, eu ouvi o que você estava falando, mas desculpa, vamos lá. Não, algumas coisas sobre a sua fala, assim, que eu acho que tem muito a ver que o curso tem a intenção e acho que pode te responder algumas coisas, a maior parte da sua fala. A sua noção de continuidade, ela é errada no sentido de que a gente não é a continuidade, não é a responsável por fazer estar lá a faca. Mas a gente é responsável por pensar que se não tiver a faca lá, que solução a gente pode dar para ela passar desapercebida ou para reforçar sempre que a faca tem que estar lá. Só que existe o outro departamento que são os assistentes de direção. A assistência de direção é mais responsável por essa dinâmica que você falou. Eu também sou assistente de direção e vivo muito isso. A gente checa e recheca para que tudo que o roteiro pulsa, né, tudo que a cena pede, tecnicamente, em termos de complexidade, tudo isso esteja no dia da filmagem, esteja checado e rechecado. A continuidade, ela lida mais com a história, com a coerência. Então, a gente navega junto com a assistência de direção e com os improvisos. Mas, como a Mara falou, um garfo não vai ser substituído pela faca. Talvez, se não tiver a faca, talvez a gente mude o diálogo e ajude a direção a mudar para aquela faca não ser necessária naquele momento e a gente solucionar de outra forma, sabe? Não, mas foi isso que eu quis dizer. Eu não quis dizer, vamos fazer o garfo ser uma faca, não. Eu quis dizer, vamos substituir o texto para, se possível, né, para a gente, exatamente para não ficar essa coisa grotesca. A pessoa fala faca e aparece um garfo. Uhum. Mas eu quis dizer nesse sentido. E o que eu acho bonito da continuidade é justamente essa invisibilidade dela. Quando tá tudo bem, é porque deu tudo certo, né, Mara? É quando a gente trabalhou ali nos bastidores e também se programando e fazendo. Por isso que o curso é bacana, ele dá a oportunidade do estudante de entender a preparação para aquele momento de produção, para filmagem, e a gente passa por todas as etapas que o continuista passa para se preparar, para filmar, filmando e depois, né, Mara? É o que nós vamos mostrar para vocês no curso, como é que isso funciona, principalmente porque aí eu vou só dar uma entradinha aqui no que a Mari está falando, para a gente poder se apresentar e seguir. Essa sua visão de continuidade é a visão da maioria das pessoas, por mais que elas conheçam de audiovisual. Isso não é só de quem não é do audiovisual. Isso é uma visão que ela é muito... Oh, meu Deus! Mari está com um bebezinho também. Raul!
E essa é uma visão muito, até mesmo de que, como eu estava dizendo, de muita gente que faz audiovisual há muito tempo, pessoas da direção, pessoas da fotografia, da contrarregra, atores, assim, anyway. Como a gente não tem escola nas escolas de cinema não tem nenhuma disciplina que fale especificamente sobre a continuidade, e quem faz a escola de cinema e vai para o set, vai para o mercado, desconhece mesmo qual é a nossa função exata, sabe? E a gente está tentando, nesse curso, que não vai ser um curso profundo, porque falar sobre continuidade e aprender exatamente o que é continuidade é uma coisa muito maior, mas a gente vai tentar mostrar para os estudantes, para as pessoas interessadas, que esse muito maior ele se resume em técnica. A gente precisa ter técnica para fazer. Nós somos do departamento de direção, né? Fomos membros do departamento de direção, mas mesmo ali dentro nós somos quase que isolados, assim, dentro da nossa característica técnica de trabalhar a continuidade daquele roteiro para a montagem. Nós vamos falar sobre a questão dos erros, sim. Vocês vão saber que a questão dos erros quase nunca, é muito raro ser uma questão do continuista, do profissional de continuidade. É uma consequência de diversos fatores que podem acontecer, e aí surge o erro lá na frente. Mas o nosso trabalho é tentar ajudar para construir uma forma de trabalho que esses erros não aconteçam. E mesmo assim, eles acontecem. Então, vamos lá. Acho que dá para eu fazer uma apresentação. Eu vou tentar, tomara que dê certo, eu vou tentar exibir aqui a nossa apresentação. Vocês me digam aí se estão vendo. Eu vou abrir aqui. Sim, já está aparecendo. Uhum. Tá, eu estou acertando, né, Adriana? Pronto. Eu acho que eu fico fora, me dá uma certa agonia de ficar fora, mas eu vou tentando aqui. Esse curso é um curso de continuidade para cinema, TV, stream. A gente vai tentar dar uma passada por todas essas plataformas, eu diria, de transmissão de audiovisual. Hoje nós temos, além da TV aberta, nós temos a TV fechada e também o stream, né? Você acessar através da internet canais como Netflix, Amazon, HBO, Disney, enfim. E nós produzimos hoje no Brasil muito para esse formato, né? Então, nós vamos tentar com esse encontro e depois também, principalmente com o curso, mostrar um pouco dessas diferenças, se há ou não diferença, fazer continuidade para cada um desses formatos. E aí, inicialmente, a gente vai fazer uma pequena apresentação de quem somos e Mari vai começar, tá bom, Mari? Ok, posso começar. Deixa eu abrir aqui. Tá. Oi, acho que vocês ainda não estão me vendo, ou estão? Tô vendo você. Não? Tá. Eu sou, na verdade, minha carreira no audiovisual, ela não começou com a continuidade, ela começou sendo assistente de direção, depois de ter trabalhado como planejamento de marca em outra cidade, em São Paulo, em agências de publicidade. Eu fui para o cinema muito curiosa e com muita sede, muita fome de embarcar, justamente por ser cinéfila e ter muito interesse em filmagem, e comecei há um pouco mais de 12 anos atrás na equipe de direção, fazendo estágio, e depois eu fiz toda a trajetória de assistente de direção, e tive a oportunidade de participar de vários
vários tamanhos de produções como assistente de direção. Nessa trajetória, eu sempre ficava de olho na pessoa no set, com o roteiro na mão, do lado do monitor, ao lado da direção, e aquilo me atraía, porque a assistência de direção envolve muita disposição, eu diria. Você nunca fica, raramente você fica sentada no set de filmagem, você sempre está para lá e para cá, é muita pressão, muita exaustão. Não que a continuidade não seja, mas eu confesso que o que mais me atraiu, assim, a primeira coisa era ver aquela pessoa sentada com o roteiro aberto na mão num set de filmagem. E aí eu sempre gostei de estudar e querer saber mais sobre a linguagem, sobre o roteiro, sobre a linguagem cinematográfica e o roteiro. E passei a estudar a continuidade por conta própria e também tive a ajuda de muitas colegas que me ajudaram e eram continuistas na época, era a Aline e a Olivia, e fui aprendendo junto com elas, substituindo um pouquinho uma ou outra em algumas diárias, li muito a respeito, acho que é legal, né, Mara, no curso a gente vai passar uma bibliografia interessante para quem se interessar e queira aprender mais, acho que a gente tem pouco material a respeito disso, mas eles são legais e podem ajudar para quem está querendo realmente ingressar na área. E é isso, hoje em dia, o fato de eu ter ido para a continuidade não fez eu sair da assistência de direção, muito pelo contrário. Hoje em dia eu consigo, acredito que escolher entre as produções que eu embarco como continuista ou como primeiro assistente de direção. E atualmente, como continuista, eu tenho feito produções para canais, streamings, e a gente está num momento muito forte, com muita projeção, todos esses investidores privados e os canais estão investindo no Brasil e a gente está com muita demanda, e eu tive a oportunidade de fazer a continuidade em diversos projetos deste porte, de portes maiores. E como primeiro assistente de direção, eu participo de, diria, produções mais autorais, ou de médio ou de menor orçamento, de longa-metragens principalmente, não de séries. E é isso. Desculpa, eu estava aqui respondendo uma mensagem, mas estou de volta. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, vou colocar aqui um pouquinho de volta para vocês o Drive, o Prezi, que é para vocês terem aí um pouco da minha biografia, eu diria assim, né? Isso aqui é um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei em 1984 a fazer continuidade, diferentemente da... Eu nasci, a Mara é uma mestra. Gente. A Mara é uma ótima professora, maravilhosa. Meu amor. Estava engatinhando, ela já fazia continuidade. Oh, meu Deus. Então, tá aqui um pouquinho depois, se você quiser olhar de volta aqui, o que eu já fiz muito rapidamente, vocês podem voltar aqui no vídeo e voltar e olhar a minha biografia, mas eu vou parar de apresentar porque me dá agonia. Então, eu comecei em 1984, diferentemente da Mari, eu não sabia o que era continuidade, tinha feito uma pequena assistência, secretaria de produção no sítio do Pica-Pau Amarelo em 1977, então não tinha sido nada muito de set, eu nunca tinha ido para um set exatamente. Eu, na época, em 84, eu estudava jornalismo, pretendia ser jornalista, o que acabei mais tarde me formando em jornalismo, mas bem mais tarde. E aí fui fazer pelo meu estágio, fazer uma divulgação de jornalismo na TV Manchete. A TV Manchete ia fazer a primeira dramaturgia dela, que chamou A Marquesa de Santos. Eram 30 episódios de uma série, foi a primeira de todas, assim, e eles não tinham equipe de audiovisual, na verdade, equipe de televisão. Não se falava em audiovisual, era televisão ou era cinema.
e a nossa mídia ainda era fita magnética para televisão e 35 para o cinema. A pessoa que me recebeu me perguntou se eu tinha interesse. Eu já fazia divulgação para a Manchete, para o jornalismo da Manchete, por conta de eu ser estagiária de jornalismo. E aí a pessoa que me recebeu com essa divulgação me perguntou se eu tinha interesse em ser assistente de continuidade para a próxima dramaturgia. Eu falei, olha, eu nunca ouvi falar sobre isso, mas não sei do que se trata. Se vocês acham que eu posso fazer, eu tô topando. E aí tive a sorte de ser assistente da Lúcia Fernanda, que era uma grande continuista. Ela hoje está aposentada, mas assim, eu devo tudo a ela. Ela foi para a TV Manchete, contratada por eles. Será que a Fernanda saiu? A Fernanda não. Bom, Maria Paula, né? Tá aqui. Então, Maria Paula, e para quem estiver ouvindo, nós começamos a fazer essa primeira dramaturgia, eu fui assistente, depois eu continuei na TV Manchete mais uma série que eu fui assistente já, na verdade continuei na segunda série assistente da Lucinha, e na terceira série eu era assistente já de uma outra pessoa, que eu fui convidada para fazer o primeiro trabalho em cinema, que era com Carlos Manga. E, na verdade, não era um trabalho para cinema, era um trabalho híbrido. Então, eu pedi demissão da Manchete e fui fazer esse trabalho. Já fui fazer sozinha. Mas não era ainda, era muito misturado com televisão. E aí, meu primeiro longa foi o longa do Enfio, em 1985, e aí já era 35, e aí eu comecei a fazer cinema ali. Fui até o início da década de 90, começou problemas porque entrou o Collor, e aí a gente perdeu a nossa indústria cinematográfica, coisa que a gente está vivendo novamente, né? E assim foi, fiquei entre uma mídia e outra, entre o cinema e a televisão, por um tempo. Nunca fui, nesse momento, não fui para a TV Manchete, para a TV Globo, apesar de ter alguns convites, porque a própria Lucinha saiu da TV Manchete, voltou para a TV Globo, mas eu não quis ir. E fiquei navegando um pouco por esses espaços, e ali começou a minha carreira mesmo. Eu nunca mais deixei de ser continuista. Eu até tentei, eu fui assistente de figurino, assistente de cenografia, assistente de som, assistente de produção, atriz, assistente de direção, mas acabavam voltando a me chamar para continuista. Eu acho que eu não era boa nisso tudo. Eu era boa fazendo continuidade. E eu gostei desse lugar, né? Porque, como a Mari disse, a nossa responsabilidade, e agora a gente vai ver um pouco aqui, que a gente vai falar sobre o curso, a nossa responsabilidade é muito próxima da direção, mas ela começa no roteiro. O primeiro lugar que nós temos de trabalho, né, na nossa técnica, é aprender a técnica de como fazer essa decupagem no roteiro. Depois de bem decupado, a gente vai filmar, e depois, e quando filmamos, nós somos responsáveis por enviar essas informações para montagem. Isso tudo é um processo técnico, minucioso, extremamente audacioso, eu digo, e a nossa função é exatamente manter a narrativa daquela história, né? Fazer com que aquela narrativa seja contada de forma que o espectador não tenha nenhum sobressalto, não tenha nada que tire da imersão que é, principalmente o cinema, que a gente via naquele telão, né? Hoje a gente vê na televisão, mas mesmo assim ainda causa ruído. Então, a nossa função é tentar fazer com que a narrativa seja contada de forma que nada falte, nenhum plano, e que não tenha nenhum erro que possa contribuir para que essa narrativa seja partida. E, bom, vamos voltar aqui para a apresentação.
A gente vai... Olá, como vai você, Roberto? Roberto é o nosso diretor, Maria Paula. Só uma passadinha para dar um beijo em vocês. Obrigada, beijo para você também. Vou ficar aqui quietinho para não atrapalhar. Imagina, você só contribui. Então, vamos aqui voltar um pouquinho para a nossa apresentação. É uma apresentação simples, mas que ela está baseada no que o curso vai oferecer, né? O curso, ele tem 6 aulas, como nós falamos, e ele tem a função de explicar um pouco o que é a continuidade, né? Como nós estávamos falando, a principal característica do profissional da continuidade é supervisionar o roteiro e aprofundar o entendimento da narrativa da linguagem e das necessidades da direção para a realização do projeto e posterior montagem. Este profissional organiza as diversas informações antes e durante a realização do set, de forma criativa e eficiente. Transfere à montagem as indicações de como cada plano foi executado e as decisões da direção sobre cada um deles. Nesse sentido, pretendemos com esse curso elencar as características do profissional de continuidade que supervisiona o roteiro desde a leitura até a montagem, garantindo que a narrativa seja contada sem sobressaltos, na tentativa de evitar erros para o público espectador e organizar de maneira prática, as informações técnicas e de produção para a finalização do projeto. É também característica desta profissão passar por várias etapas da produção, desde a pré-produção até a desprodução do material filmado. São de sua responsabilidade diversas atividades, além daquelas ligadas ao figurino ou à direção de arte, onde, em geral, os erros são identificados pelo público, revendo essas atividades, pretendemos distanciar o estudante da ideia de que o erro é uma responsabilidade apenas do profissional. Bom, eu li aqui... Deixa eu ver se eu consigo. Acho interessante, né, essa nossa definição sobre a continuidade. Ela me pontua o que eu acho que é fundamental, que no curso o estudante pode perceber, que é a necessidade da pessoa ser organizada. Como a Mara falou no início, são técnicas, e a gente, para realizar essas técnicas, a gente tem que ser muito minucioso e tem que abusar da nossa organização. Eu me descobri uma pessoa super organizada profissionalmente, porque a continuidade te exige isso, né? Então, é um grande desafio, e acho que é importante a gente se olhar nesse lugar e se descobrir organizado, porque nos é exigido, sabe? E outra coisa que eu acho que a continuidade traz, tem sido um grande desafio, principalmente nas produções atuais, é que a gente lida com uma preparação, como a Mara mesmo falou, né? A gente, pelo roteiro, que é o nosso guia maior, a gente decupa esse roteiro, a gente analisa, a gente disseca ele, a gente passa a ter um olhar muito minucioso sobre o roteiro para começar a filmar. Começamos a filmar, a gente tem um desafio enorme, que é o material filmado. Nos dias atuais, a gente tem gerado muito material. Não é como... Eu acredito que antigamente a gente tinha, né, Mara, um ritmo diferente de set de filmagem, a acuidade, a quantidade de ensaios. Para você filmar em película, se ensaiava muito e você valorizava um pouco melhor aquele momento que a câmera começava a rodar. Agora é diferente, não é melhor nem pior, mas agora a gente gera muito material, porque está tudo mais acessível, tudo mais digitalizado, a quantidade de câmeras, às vezes, diariamente, a gente está falando de mais de 2 câmeras por dia. Então, o continuista também se viu desafiado, eu percebo isso nesses novos tempos, em séries desses canais, em streamings principalmente, a gente se viu no desafio de também lidar com esse material filmado em termos de narrativa, porque é um volume gigante, o roteiro passa por mudanças, sejam elas
escritas ou não, a gente filma uma coisa diferente, pode filmar uma coisa diferente do que está no papel, e cabe ao continuista ter muito jogo de cintura para conseguir abraçar, conseguir entender tudo que esse material filmado, e é um volume gigante, e conseguir passar e comunicar isso à montagem de uma maneira muito, muito minuciosa, muito audaciosa também, porque lá na frente vai ser importante para otimizar o processo de montagem, o processo de talvez pós-produção do filme. Então imaginem hoje, onde se filma muito, onde as câmeras estão mais acessíveis, existe muito material, muito lixo também de material digital sendo filmado, a continuidade se viu responsável também para ajudar nesse gerenciamento, nesse reconhecimento de tudo que se filma, tudo que a gente pode aproveitar desse material lá na frente na filmagem. Então acaba sendo uma ponte muito delicada e muito perspicaz. Acho que a gente tem que ter muita cuidade de narrativa para poder dar conta de um volume de material gigantesco, que eu acho que é muito diferente de um longa-metragem quando a gente filma com uma câmera. Hoje em dia, nas séries principalmente, filmamos com 2 ou mais câmeras diariamente, né? E é isso que a gente vai tentar mostrar, como é que a gente pode fazer isso, né? Porque, principalmente, tem uma questão que é a gente filmar desordenadamente. Esse volume todo de material que a Mari está falando, que a gente produz diariamente, além de ser enorme, a gente hoje, que é hoje mais do que foi antes, nós temos uma desordem na filmagem, digamos assim, né? Nós filmamos pelas necessidades do plano de filmagem, e o plano de filmagem ele é feito através das necessidades de produção e de direção, de locação e de elenco. Então, a gente embaralha o quebra-cabeça, tira todas as partezinhas do quebra-cabeça, ninguém entende nada, e nós somos as que podemos dizer que entendemos alguma coisa dessa desordem, né? A assistência de direção, ela sabe exatamente o que ela precisa filmar, ela faz um trabalho minucioso, que é a análise técnica, que vira uma bíblia para a gente, né? Porque a análise técnica é onde cada cena é esmiuçada em todas as necessidades dela, do elenco, da locação, elenco, objetos, figurino, tudo em cada cena. E essa análise técnica ela é misturada, diria eu assim, de acordo com o plano de filmagem. Então, se nós vamos fazer, por exemplo, nós temos num roteiro uma sequência de cenas num determinado, vamos supor, Casa de Mari. Casa de Mari tem sala, quarto, cozinha, banheiro, passa de manhã, de tarde, de noite. Isso tudo não pode ser feito na ordem que está escrito. Então, nós vamos fazer todas as cenas da Casa de Mari em todos os dias que tiver naquele roteiro, de preferência, se não houver nenhuma questão com elenco ou alguma questão de produção, nós vamos filmar tudo que é quarto da Casa de Mari, do início ao fim daquele roteiro. Depois nós vamos passar para a sala da Casa de Mari, depois nós vamos passar para o exterior da Casa de Mari. Isso aqui é um exemplo bem simples, né? Para poder filmar, porque não tem como filmar o quarto, depois a sala, depois lá fora, porque isso não é produtivo para a produção, né? É improdutivo. Nós temos também uma carga horária enorme, são 12 horas de filmagem diariamente. Hoje em dia nós estamos conseguindo já bastante, em bastante produções, ter 2 folgas por semana, mas até antes da pandemia isso não era normal. A gente tinha 6 horas, 12 horas, 6 horas 12 horas por dia, 6 dias da semana, direto de
de trabalho, num período onde aquele projeto estivesse sendo filmado. Então, esse período de filmagem, esse período de realização daquele projeto, quem tem, na verdade, o controle do que foi filmado, como foi filmado, por mais que a assistência de direção tenha feito toda a pré-produção, a análise técnica e tudo isso, quem vai ter o controle desse dia a dia, de todas as horas, do que foi filmado, é o continuista. Por isso que ele fica nesse lugar, ou a continuista, né? Por isso que fica nesse lugar que a Mari falou, ali ao lado do diretor, né? Sempre, hoje em dia, de frente para o monitor. Quando eu comecei, não existia o monitor nenhum, a gente não via, a gente só via a imagem filmada depois de filmada revelada, se fosse filme, né? Íamos todos para um laboratório ver o que a gente chamava de copião na época, e lá a gente sabia se tinha errado ou não. E se tivesse errado, danou-se, porque não tinha o que fazer. Só tinham que fazer se o filme velasse, se o filme arranhasse, aí era questão para todos. E muitas vezes também não dava para... Tinha que jogar fora, porque se a produção não tinha verba para refazer aquelas cenas, a gente não tivesse orçamento, a gente não tinha como fazer. Então, tinha um cuidado muito maior nesse sentido de fazer com que a imagem estivesse mais perfeita possível para depois ser montada. Então, é essa definição que a gente pode trazer para vocês inicialmente do que é o trabalho do continuista, né? Fazer com que esse quebra-cabeça seja montado, diria eu assim, quando ele vai para a montagem, né? A gente poder organizar todas essas informações, poder saber tudo que o diretor, na hora que filmou, quis com cada um daqueles takes. A gente também vai falar aqui sobre isso, o que é sequência, o que é cena, o que é plano, o que é take. Vamos explicar porque existem diferenças e as pessoas hoje se referem muito, vamos ali fazer um take, não existe vamos ali fazer um take. Então, nós vamos explicar isso, por que não existe isso. E, enfim, essa é uma primeira noção do que faz o continuista e das responsabilidades dele. Eu vou tentar novamente aqui apresentar. Eu não sei se eu consegui apresentar naquela hora, eu fiquei em dúvida quando eu estava falando sobre a definição. Conseguiu, sim. Consegui? Então vamos tentar mais agora avançar aqui. Nós vamos falar agora sobre a primeira aula. O que nós vamos trazer para vocês na primeira aula? Nós vamos apresentar os departamentos de uma equipe através dos seus profissionais. Por que nós vamos fazer isso? Porque aquilo que nós falamos no início, é necessário que, como a gente percebe que muitos de nós mesmos não sabemos o que faz o continuista, exatamente por que ele está ali, né? E confundimos muitas vezes o figurino, o figurinista, o diretor de arte com o continuista, né? Porque os problemas de figurino, de maquiagem, de arte, não são, como a Mari falou no início, uma responsabilidade só do continuista. Existe um assistente de direção antes que está se preocupando muito para que tudo isso esteja ok no dia da filmagem, e os departamentos também têm as suas continuidades, não somos só o continuista. A arte tem a sua continuidade, o figurino tem a sua continuidade, a cenografia, de alguma maneira, também. Então, a gente vai tentar apresentar o que faz cada um desses departamentos e a relação desse profissional da continuidade com cada um deles, como é que a gente como é que a gente trabalha junto com eles para que tudo esteja funcionando de acordo com o necessário para aquela realização. Mari, você quer falar alguma coisa? Acho que você tocou num ponto bacana, que é isso, né? É importante essa primeira aula a gente apresentar todos os departamentos, porque os próprios departamentos do audiovisual desconhecem a continuidade. E
Acho que é fundamental para o estudante conhecer a dinâmica da estrutura de uma filmagem ou de uma produção através da função de cada um dos técnicos que vão estar ali. Então, foi uma forma que a gente encontrou de começar a falar sobre o terreno que a gente está falando, né? Que é falar sobre cada uma das funções e cada um desses profissionais. Beleza. Então, nesse momento de apresentação, eu estou conseguindo apresentar? Eu fico sempre na dúvida, mas acho que sim, né? Tá. Então, essa será a nossa primeira aula, onde nós vamos fazer essa abordagem também não tão profunda, mas que nós vamos tentar mostrar como que nós funcionamos e como que nós trabalhamos com os diversos departamentos da continuidade. A segunda aula, aqui nós vamos falar sobre como que o que é a pré-produção para continuidade, como é que a gente trabalha na pré-produção, o que é uma pré-produção de um produto audiovisual, como é que se dá essa decupagem, o que é a decupagem do roteiro, né? Como é que a gente decupa um roteiro, quais são as técnicas que nós temos para fazer esse estudo. Esse, na minha opinião, é o estudo primordial para a gente poder fazer um set seguro. Quanto mais a gente conhece do roteiro, mais a gente pode responder. E chega um momento na filmagem, pela segunda, terceira semana, por exemplo, a coisa está tão embaralhada, que somos nós que sabemos o que está acontecendo. Não que o diretor não saiba, o diretor de arte, o contra-regra, o figurinista, não, eles sabem, porque eles têm tudo na cabeça. Mas a desordem das cenas, a forma como a gente desorganizou, digamos assim, o roteiro para poder filmar, causa, às vezes, muitas perguntas, né? A gente se perde mesmo. Será que o ator, às vezes, pode perguntar, eu já vim da casa de fulano? Eu já pari? Nesse momento, são as perguntas mais loucas, mas é nós que vamos responder. Para a arte, pode nos perguntar assim, essa carta aqui já foi amassada ou ela ainda está inteira? O figurino pode querer saber, gente, eu me perdi aqui um pouco no mapa, como é que tá sujo ou não tá sujo? Como é que a gente vai fazer isso? Então, nessa pré-produção é que a gente constrói as nossas tabelas, que a gente o que a gente chama de decupagem, né? E ali a gente recheia de informações que a gente vai poder passar para todos os departamentos da equipe e cada um ter uma noção mais ou menos do que está acontecendo para a continuidade. Na ordem do dia, vem escrito o que cada uma das cenas precisa, mas é o que a cena precisa. E, normalmente, quando a gente filma, há algumas mudanças de direção, mudanças de arte, mudanças de figurino, adaptação de roteiro, série de coisas que acontecem que já saem um pouco da esfera da análise técnica, né? Como o nome diz, é análise técnica. Mas no dia a dia, somos nós que dizemos, sim, a gente usou essa faca, mas essa faca caiu e quebrou em cena, a gente não vai conseguir usar essa faca, ela não existe mais. Perdemos essa continuidade, o diretor não quer mais, ele quebrou a faca, enfim, jogou fora a faca. Então, tudo aquilo que estava escrito na análise técnica, que a faca iria até a cena tal, pode ser que ela saia antes do processo, né? Então, essa é uma das preocupações que nós temos na pré-produção, em saber exatamente a vida, eu diria que a gente chama de a vida, né? A vida dos objetos, a vida dos figurinos, a narrativa de cada personagem, tudo isso a gente procura durante a pré, tá muito apropriado dessas informações. E só complementando, interessante porque eu concordo com a Mara, é um trabalho primordial, é o que nos dá segurança para
para ter noção real e ter segurança sobre o roteiro que a gente está estudando. Então, essa decupagem, que é o que a gente faz quando a gente está se preparando para filmar, no curso a gente vai orientá-los a como fazemos essa decupagem, como a gente faz esse estudo. E só complementando isso que a Mara falou, cada departamento, né, como a gente já falou anteriormente, tem a sua continuidade. Durante a preparação, a continuista ou o continuista faz a sua decupagem de roteiro e é fundamental que durante a pré-produção ele tenha um jogo de cintura e tenha a iniciativa de comparar a sua decupagem com a decupagem do figurino, com a decupagem da arte, com a decupagem da direção, para que as discussões a respeito, será que essa roupa, será que não está, porque não necessariamente o roteiro indica que é dia seguinte ou que passou uma semana. Então, é necessário que durante a preparação e durante essa nossa decupagem de roteiro, a gente dialogue com todos os outros departamentos que também vão estar fazendo a sua própria decupagem e a gente tenha o mesmo fio condutor para começar a filmar, para que todo mundo saiba a real passagem de tempo do roteiro, a mudança de figurino vai acontecer, a previsão é que aconteça da cena 7 para a cena 8, por exemplo, e não adianta a gente fazer a nossa decupagem e guardar para a gente, não adianta o figurino fazer a decupagem dele e guardar para ele. A gente precisa, durante a pré-produção, não só fazer essa decupagem da continuidade, como também tirar dúvidas, solucionar, pensar a respeito e ter uma decupagem unificada com todos os departamentos, para que lá na filmagem, naquele momento confuso que a Mara falou, porque realmente às vezes muda o dia de filmagem, muda a ordem das cenas que vai fazer naquele dia, a gente tenha mais segurança para poder orientar todo mundo e dizer, olha, a gente falou que isso aconteceria ali, então, mas mudou aqui, não sei o quê. Então, a gente treina esse diálogo desde a preparação, né, Mara? É muito importante isso que a Mari falou, essa troca, por isso que a gente está tentando também mostrar antes o que cada departamento faz, porque essa troca é fundamental. Eu estou fazendo uma série agora, são 4 episódios sobre os meninos da Candelária. Contados numa narrativa completamente diferente, está sendo muito desafiador para mim. Cada episódio é visto pelo ponto de vista de uma das 4 crianças. Vamos falar só sobre 4 visões. Só que nenhum dos episódios começa e termina. Ele começa e entremeia com o outro. Então, assim, um dia, são só 36 horas antes do assassinato, né, da tragédia lá das crianças. Os 4 episódios contam os mesmos dias em cenas completamente aleatórias, assim, fora da ordem, e na visão de uma das crianças. Mas tudo tem continuidade. Mesmo que cada um esteja contando de forma diferente, entende? Então, isso para mim está sendo desafiador, porque você tratar a de forma descontínua. Ela na preparação, a gente está fazendo esse estudo contínuo para quando filmar, que vai ser desordenadamente, filmar com continuidade, e na montagem vai estar descontínuo. Isso é desafiador demais para mim. Vai dar um estranhamento louco que está me dando até uma certa aflição. Que beleza, não, acho super desafiador, e mostrar que a continuidade, ela também, ela anda junto com a linguagem, né, com a narrativa, com a linguagem, então a própria linguagem, os roteiros se conversam de maneira diferente, a continuidade vai conversar de maneira nova, né? Muito interessante. Muito interessante. Então, assim, o espectador vai ver um erro de continuidade no episódio 1, ele vai achar, pô, o cara mudou de roupa, não tinha como mudar de roupa. E ele só vai saber que o cara apareceu com uma troca de roupa ali, porque no episódio 4.
sabe? Então, assim, isso vai dar um estranhamento e vai desconstruir um pouco, que é isso que eu estou querendo dizer, que a continuidade nem sempre é contínua, ela pode ser descontínua, sabe? E nosso trabalho, às vezes, esse trabalho, por exemplo, é eu fazer com que seja descontínuo, isso é para mim pavoroso. Mas é o que e assim é, porque, como nós dissemos no início, a nossa função é técnica e é de supervisionar o roteiro. Então, muitas vezes, se você não tiver atento, um erro de continuidade é proposital. Ele não é um erro, ele é proposital, é um desconforto para o espectador, dependendo da narrativa, né? Nem sempre a gente conta linearmente aquela história. Então, isso é sempre desafiador. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. A próxima e a terceira aula, nós vamos falar sobre a pré-produção ainda e sobre formulários e software. Nós temos que preparar na pré-produção, além de fazer a decupagem do roteiro, nós temos vários outros, diria, funções, formulários que a gente tem que preparar antes, para quando começa a filmagem já está tudo pronto. Então, nós vamos apresentar aqui no curso. Hoje nós temos alguns softwares no mercado que ajudam a gente nessa preparação e também ajudam a gente a filmar. Quais são os formulários que a gente precisa ter para fazer a filmagem? O que é um boletim de câmera, que eu chamo de câmera até hoje, mas é um boletim de montagem, para montagem, o que é um relatório de produção, ou um resumo de produção, o que faz cada um software, como é que a gente vai trabalhar com eles, e o que é um workflow, como é que a gente se prepara, junto também com os departamentos de pós, principalmente da pós, como é que a gente se prepara para poder passar essas informações de acordo com as necessidades do projeto. Lembrando que cada projeto é um projeto, então, para cada projeto, a gente tem uma forma de se organizar, não adianta pensar que é tudo igual, a gente vai fazer assim para esse filme e para todos os outros, não. Cada projeto tem uma necessidade e nós temos que estar acompanhando essas necessidades e fazendo com que elas sejam solucionadas tecnicamente diante do produto. Perfeito, Clara. Não tenho nada a acrescentar, é isso mesmo. Tá bom. Vamos para a próxima aula, é a quarta aula, e na quarta aula nós já estamos no set. E como o set é um lugar muito, ao mesmo tempo, generoso, o set é o lugar onde tudo fervilha, né? Onde tudo acontece, onde a gente vai filmar. Então, nós vamos entender um pouquinho do que são os equipamentos de som e câmera, como é que a gente se relaciona com eles, quais são as nossas atividades junto a esses departamentos e a esses equipamentos, qual é o conhecimento que a gente precisa ter, e nós precisamos ter realmente algum conhecimento técnico para poder entender dos equipamentos de câmera, como que a câmera funciona, quais são as informações de câmera que são importantes que nós anotamos, que nós tenhamos seguras de que nós vamos passar aquilo para montagem. Muitas vezes a formação de câmera, ela não é de câmera em si, ela não é mais hoje necessária, mas até um pouco tempo atrás, antes do digital, eram necessárias porque nós tínhamos que passar, por exemplo, começava uma cena com uma continuidade de luz, ou com uma continuidade de enquadramento, ou com uma continuidade de técnica mesmo, né? de movimento de câmera. E então, nós precisávamos passar isso para a próxima cena que vinha, né? Então, era necessário anotar minimamente todas essas informações, altura de câmera, qual a lente usava, qual o diafragma usava, tudo que foi feito em cada plano.
Só que hoje a gente já tem uma tecnologia mais avançada, com o digital a gente já minimizou um pouco essas funções, né? Esse trabalho, mas ainda assim é necessário que nós tenhamos essas informações bem agrupadas e bem organizadas para passar para a montagem. Uma coisa, Mari, eu vou parar aqui só porque uma coisa que a gente não colocou ainda no curso, mas que provavelmente a gente vai falar um pouquinho lá no início, é sobre a história da continuidade, né? Sobre a história do continuista. É sempre bom falar um pouquinho como que a gente surgiu e por quê, tanto para a televisão quanto para o cinema. A gente não tem uma definição exata de onde começou, mas a gente sabe que era meio que um secretariado e que vinha das pessoas que estavam próximas ao diretor, que trabalhavam muito próximas do roteiro e do roteirista. Muitas vezes os diretores eram os roteiristas também, e sempre tinha uma secretária ali por perto que anotava tudo, que datilografava os roteiros, então ela estava muito segura de tudo que acontecia naquele roteiro. E ela acabou vindo para o set de filmagem para poder dar esse suporte ao diretor do que realmente estava escrito e do que ele estava filmando. Talvez por isso nós não tenhamos um lugar na academia, nas escolas de cinema, mas no mercado, sem a gente, é muito difícil fazer. Há diretor que consegue, acha que consegue, mas atualmente, e pode até conseguir, conheço diretor que não gosta de trabalhar com continuista, mas está tendo que abrir mão, porque atualmente com o streaming, ele tem que ter continuista, porque as exigências para pós são muito grandes, e as informações, quem passa, todas elas, quem passa essas informações somos nós. Então, se um diretor que não gosta de trabalhar com continuista, eu hoje digo que ele não sabe exatamente como que a gente pode ajudar, né? Então, só um parêntese. E reforçando um pouco, né, sobre essa aula 4 e essa fala de agora da Mara, o volume de material gerado é muito grande. Então, a continuidade acaba exercendo, eu percebo isso no nosso dia a dia, muito a ponte real entre o que está no roteiro para filmagem, o que está na filmagem, do que é filmado para a montagem e para a pós-produção. A gente é como se fosse um double check, porque tem a figura, né, o técnico da logagem, que é a pessoa responsável por logar todo o material filmado. Mas nós somos, para a pós-produção, uma segurança de que não foi um computador que formatou e colocou os nomes ali dos arquivos gerados pela câmera. A gente é a pessoa ali que está atenta para saber se um clipe da câmera, quando a gente dá REC, cada câmera, né, gera um arquivo que é o chamado clipe. A gente também tem que estar atento aos acidentes que acontecem. Então, às vezes, já aconteceu comigo de num set a gente achar, algumas vezes, né, Mara, assim, na correria a gente achar que está filmando e não estamos. E o continuista provavelmente vai ser a pessoa no set, como ele está sempre atento ao monitor e atento também ao clipe que está gerando, vai ser a pessoa que vai falar, gente, não tá filmando. Coisas assim, eu percebo que a gente virou uma grande ponte para a pós-produção e para a montagem, principalmente pelo volume de material que se filma para hoje em dia. E um diretor ou uma diretora que não está acostumado a trabalhar com continuista vai se ver, entre aspas, obrigado a trabalhar, porque ele passou a não ter mais o domínio de tudo, de todo o processo em si, porque tudo ficou muito maior, ou num ritmo muito mais frenético de filmagem. Então, somos grandes aliadas da direção. Eu acho que quem realmente, concordo com você, Mara, o diretor ou a diretora que preferem não trabalhar com continuista
em projetos, principalmente os maiores, é porque não sabem o quanto a gente pode ajudar e contribuir para a obra, né? Sim, certamente. Vamos à próxima aula, que é a quinta aula. A nossa quinta aula, aqui nós começamos nessa aula a falar sobre os equipamentos no set, mas tem coisas muito importantes para a gente que além do nosso comportamento, que a gente vai estar falando toda vez que a gente fizer falar sobre set, o comportamento do continuista no set é muito importante, né? Como a Mari falou, somos nós que estamos ali no monitor, já aconteceu comigo o inverso, isso acontece sempre. Filmando com duas câmeras, uma câmera não corta, por exemplo. E aí, como? Corta a câmera 2, por favor, para poder fazer o próximo take, porque às vezes emenda 2 takes porque uma câmera não cortou. Então, isso vai interferir nisso aqui que a gente está falando, de alguma maneira. Raccord e as posições de câmera. Nós vamos falar aqui um pouco sobre eixo, um pouco sobre o que é um raccord de movimento, o que é um raccord de intenção, o que são as posições de câmera, o que é uma câmera, uma panorâmica, o que é um plano fixo, o que é um plano geral, o que é um plano aberto, um plano fechado, o que é um close. Então, a gente vai tentar trazer para vocês um pouco dessa noção de como que a gente precisa entender dos planos, do que está acontecendo naquele momento, com quais são os planos que a gente está fazendo aquela cena, aquela sequência, para poder dizer para a montagem, olha, esse é o plano 1, esse é o plano 2, esse é o plano 3, esse plano monta com aquele, esse plano não monta com aquele, e para isso a gente precisa ter essa técnica, né? Saber exatamente o que é o que cada uma posição de câmera, o que cada um movimento pode estar contribuindo para que não haja nada faltando para a montagem, que não exista, por exemplo, se você precisa de um close e esse close não vai para a montagem, certamente isso pode criar um ruído, né? E, enfim, vai deixar de existir o close, isso pode, às vezes, atrapalhar a montagem. Eu gostaria que, se a Mari quiser acrescentar alguma coisa, não sei, mas seria interessante. Eu acho que, se possível também nessa aula, eu acho que vale a pena a gente passar um pouco sobre a noção de eixos, né? Eixos de câmera, que vai dentro das posições e de raccord. E isso são solicitações que vêm à continuidade muito em função da fotografia, porque a gente se torna uma verdadeira aliada para ajudar justamente na montagem, para poder otimizar ou para poder pensar a decupagem dos planos da maneira que seja coerente com o que a gente vinha sendo filmado. Como a gente já falou, a gente filma muito tudo fora de ordem. Então, às vezes, a gente vai fazer um contraplano dentro de uma mesma cena dias depois de ter filmado. É fundamental, ou vai precisar refilmar por qualquer outro motivo, é fundamental que a gente dê acesso à fotografia desse take, desse plano exato. E vai que nesse dia que a gente filmou esse plano, a gente fez diversos takes e só 2 deles valeram por razões estéticas também. A gente tem que saber quais valeram para poder mostrar para a fotografia, para a direção, para a gente fazer o condizente com isso no contraplano. Ou seja, muita organização e muita antena ligada para entender também a linguagem, do que a gente está falando, por que a gente precisa disso, e jogar junto com a direção, e com a fotografia e com o som também, né? Então, a gente está ali atento para dar sentido, para não causar estranheza no olho, para não pular eixos. Mas, às vezes a própria linguagem cinematográfica é pular eixos. Aí a gente vai, inclusive, instigar para que a gente pule, não fique numa linguagem clássica. Mas é isso, a ideia dessa aula é a gente dar uma visão geral de tudo que a gente precisa estar atento dentro de um set, dentro de uma filmagem, para poder ajudar esses outros departamentos, como a fotografia e o som e a direção. É aí que a gente percebe, eu acredito,
que a continuidade às vezes está mais distante do figurino e da arte, dos objetos, do que propriamente como as pessoas imaginam, porque é nesse momento exato que já está tudo pronto, mas se a gente não tiver pronta no sentido da técnica, de saber por que eu estou fazendo aquele plano, com como que eu vou montar aquele plano, talvez muitas vezes seja mais importante do que se o figurino está certo ou não, porque tem uma equipe inteira de figurino atrás que vai se comprometer que aquele figurino está no momento certo, no lugar certo, do jeito certo. Mas ninguém, além de nós, sabe dizer se está faltando um plano, se ele tem continuidade com o outro, além do diretor, lógico. Agora eu vou falar um segredo para todo mundo. Muitas vezes nem o diretor sabe. Somos nós que sabemos se está faltando um plano, se não está faltando um plano, somos nós que sugerimos, não, a câmera vai aqui e não ali, porque senão a gente vai estar pulando um eixo. Enfim, esse é o momento, além daquele da pré-produção, que eu acho muito importante para o nosso trabalho, esse é um momento crucial. Né? É conosco que o projeto conta para que para que aquela filmagem não falte nada, para que o espectador possa ver plano montado com plano, a narrativa que o roteiro precisa ser contada em planos. Por isso que eu digo que a gente precisa entender um pouco dessa técnica da fotografia, da técnica do som, um pouco, eu falo sempre um pouco de ótica por causa das lentes, saber se eu estou com a lente 40, o que é que a lente 40 está enquadrando. Hoje é mais fácil porque a gente olha no monitor e é tão doido, porque eu percebo isso nos mais jovens. Tá lá a lente 40, ela está rodando, as pessoas estão vendo aquele quadro, mas elas não sabem diferenciar entre se é uma 40, ou tanto faz, se é uma 40, ou se é uma 50, ou se é uma 85, tá lá, tá vendo o plano tá mais aberto, tá mais fechado, já não tem mais muito essa noção da lente. Quando a gente não tinha o monitor, era mais difícil, porque eu tinha que saber que com a lente 40 eu estava enquadrando um determinado espaço de ator e de interpretação e de cenário, né? Por exemplo, eu estou vendo a Maria Paula, né? Eu estou vendo você aqui num close com um fundo cheio de objetos, né? É diferente de se você tivesse com isso aqui, provavelmente seria uma câmera com uma 50, 85, 50, vamos dizer, porque está mais próximo e tem profundidade. Se eu tivesse com um plano aberto, eu estaria vendo você inteira, a sua casa toda, eu teria uma outra lente, né? Então, isso você vai acompanhando no dia a dia, esse interesse que a gente vai tentar trazer para vocês, de que vocês entendam as lentes, de que vocês saibam o enquadramento que elas dão, que é para você exatamente saber com o que você se preocupa no quadro. Não é só pela questão de que número é a lente, é com que você vai se preocupar para aquele quadro estar em continuidade para um próximo plano. Adoro essa parte, porque aí a gente, quando está dando aula, a gente percebe que a gente tira das pessoas esse lugar do figurino, da maquiagem. Esse o nosso interesse, na verdade, porque é bem mais profundo fazer continuidade do que esses detalhes. Lá vamos nós para a próxima aula, que é a desprodução. Voltamos a falar sobre os formulários, e aí é que vem o momento da gente fechar o roteiro, e a gente vai falar um pouco sobre o que é um roteiro de desprodução, se a gente tem formulários ou não. Esse lugar aí dos formulários, eles estão mais lá para cima, mas aqui a gente faz um fechamento também, porque hoje com os softwares a gente pode fazer uma desprodução mais rápida, sem precisar de muito trabalho para isso, né? A gente normalmente, durante a filmagem, a gente vai enviando todos os nossos boletins para montagem, mas é sempre bom quando a gente
termina o filme, fazer uma geral. Já existe aplicativo para isso, onde a gente pode mandar todas as informações de todas as cenas filmadas na ordem de montagem. Então, existe formulário para isso? Não existe mais? Como é que a gente faz isso? Quais são as informações que a gente tem que mandar na desprodução? O que é uma desprodução? Muitos continuistas, inclusive, não sabem o que é uma desprodução, acham que o nosso trabalho, inclusive a produção em si, acha que o nosso trabalho termina quando a última cena é filmada, a última diária é feita, mas não, a gente tem que organizar esse material final e colocar ali para o montador as informações de mudança de fala, de mudança de descrição de cena, de mudança de cenário. A gente chama de formulários aqui, mas está um pouco maior do que isso. Não são formulários, são roteiros de desprodução, na verdade, que a gente vai querer falar. Não é isso, Mari? Sim, é isso mesmo. Tá ótimo. E aí nós vamos chegando no nosso final de curso, passando pela desprodução, nós vamos para finalizar com as nossas aulas práticas. As nossas aulas práticas, elas vão acompanhar, elas vão acontecer de duas formas, né? Nós vamos ter, durante o processo do curso, nós vamos passar exercícios para construir uma tabela, por exemplo, lá no início da pré-produção. Nós vamos passar exercícios sobre decupagem, para vocês decuparem um roteiro de curta-metragem, provavelmente. Estamos estudando como vai ser isso. Nós vamos trabalhar muito nesse curso com a possibilidade, com essa possibilidade que nós vamos ter, maravilhosa, que a ABC está nos propondo, que é a de fazer com que a gente acompanhe a filmagem de um curta-metragem de 1 minuto. Essas aulas práticas, elas vão ter um total de 12 horas, elas podem se dividir, ainda estamos vendo de acordo com o número de estudantes, como que nós vamos fazer para que essas 12 horas elas estejam bem recheadas, né? Que todos possam acompanhar um set de filmagem que vai ser feito por alunos da ABC, dentro do programa deles de roteiro e direção, onde os filmes são feitos, do qual, Maria Paula, você ia ajudar, né, de alguma maneira, né? Na verdade, eu estou em um. Então. Em um eu estou. O segundo teve um problema de datas, mas em um eu estou, mas não é como continuidade, é assistente de produção. Ótimo. Então, a gente pretende, na verdade, nós não vamos, os estudantes desse curso não vão fazer a continuidade dos curtas, eles vão acompanhar apenas a filmagem para entender um pouco de toda essa teoria que a gente colocou durante o curso. A gente já vai fazer uma pré-produção de um roteiro, que vai ser um roteiro de 1 minuto, que nós vamos filmar depois. Os estudantes vão decupar esse roteiro, vão fazer a sua pré-produção, vão estudar como vão fazer os seus formulários e as suas indicações para montagem, vão estudar tudo teoricamente, e lá no set eles vão entender e vivenciar um pouco desse frescor, eu dizia, e desse movimento que é filmar, né? Então, essa é a ideia das nossas aulas práticas, é fazer com que vocês tenham essas práticas desde a pré-produção até a filmagem. No nosso momento, a gente não consegue oferecer a montagem, mas ele vai ficar muito claro para vocês de acordo com o que for filmado, tá bom? É isso, Mari. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Acho que é bastante informação e a gente está aqui para ouvi-los. Se tiver qualquer dúvida de qualquer tipo em relação ao curso, estamos aí. Não sei se alguém quer falar.
Olá, tudo bem? Oi. Eu queria tirar uma dúvida em relação às aulas práticas, se elas vão ocorrer também às segundas e quartas, né, no mesmo horário da aula online, da parte teórica, ou não, se no caso elas vão ocorrer de uma outra forma. Não serão nos mesmos dias, nos mesmos horários e dias. Nós temos, como uma filmagem, ela em média, ela acontece de 10 a 12 horas, como nós falamos, nós vamos ter esse mesmo procedimento com as filmagens dos filmes da ABC. Não sabemos exatamente te dizer quanto tempo vai ser necessário você ficar ali na filmagem, mas o ideal é que você acompanhe um set inteiro, né? Serão aos sábados, as datas são 30 de julho, se eu não me engano, e aos sábados 36, se eu não me engano. Tá. É isso aí. Isso mesmo, né? E ainda vamos, durante o curso, é que nós vamos poder dizer para vocês exatamente qual será a data, mas ou será 30 ou será 6 o dia de filmagem, que é um sábado. Tá ótimo. Também pode ser, que a gente não está prevendo muito, acompanhar duas filmagens, porque, na verdade, nós queremos trabalhar um roteiro e que vocês fiquem focados naquele roteiro, né? Para vocês, desde o projeto, desde da pré até a filmagem, trabalhar num único roteiro. Tá ótimo. Não, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer essa aula inaugural. Eu ainda não estava inscrita. Na verdade, eu sou uma pessoa que está tentando agora ir para a área de audiovisual, né? Eu sou engenheira de produção, sempre trabalhei com planejamento, nada a ver com parte de cultura e tal, mas eu sempre tive um sonho de trabalhar e agora me deu esse ano pós-pandêmico, digamos assim, né? Essa virada de chave de falar, não, agora é a hora, aliás, já passou da hora. E aí eu fiz um curso de assistência de direção e estudei, né? Dei uma pesquisada sobre o que era continuidade. Mas realmente meu pensamento estava muito restrito assim sobre, né, como atuava assim o continuista. E a aula foi ótima, assim, me deu realmente muita vontade de fazer o curso. Eu vou me inscrever porque eu estava assim, numa questão pessoal, né? Eu estava muito na dúvida se até o assistente de direção, que é algo que eu acho incrível, se eu não estava indo numa zona de conforto, até pela questão do planejamento, né? E voltou? Voltou. Sobre um problema aqui na internet. E aí eu achei incrível, porque eu achei muito interessante o fato dessa proximidade do continuista com o roteiro, e eu não tinha me atentado a isso, né? Eu fiquei realmente muito focada no início da aula de vocês com a questão de que o continuista vai se preocupar em ligar uma cena a outra, e não ter nenhum erro de continuidade, mas num pensamento muito restrito e limitado mesmo sobre o que é atuação. Nos longas, né? E novela. E aí, de qualquer forma, eu queria agradecer a vocês pela aula. Foi ótimo, deu realmente para ter assim, uma visão bem mais ampla da carreira. Nós que agradecemos. Na verdade, se você considerou uma aula, eu adoro essa parte, porque não era, na verdade, é um apanhado sobre o curso, mas a gente acaba falando sobre o que é que a gente faz, e a gente acaba falando um pouco e ensinando, quer dizer, não é ensinando, mas trazendo para reflexão sobre o que nós fazemos. E eu acho muito legal a gente poder desconstruir essa ideia da continuidade, que é uma ideia comum, né? Como eu disse no início, para Maria Paula, a gente falou aqui também, que é uma ideia comum, que até mesmo entre os profissionais do audiovisual há uma dúvida ou então um desconhecimento daquilo que é realmente a nossa função, né? Do que nós cuidamos, por que nós somos necessários e por que somos tão diferentes da assistência de direção. Muitas vezes as pessoas confundem assim, você
Talvez com a Mari aconteça mais isso, já tenha acontecido isso de alguma maneira. Ah, você faz assistência de direção e continuidade, porque já você é assistente de direção, a gente vai aqui. Não existe essa possibilidade. São duas coisas, duas profissões completamente diferentes. O assistente de direção, ele administra todo o projeto, ele é um administrador do projeto. O projeto existe porque o administrador maior é o assistente que muitas vezes manda no diretor, porque manda na produção, porque ele sabe como que ele pode realizar, ele organiza a filmagem de alguma maneira. E a produção está ali para produzir, o diretor para dirigir e o continuista para entender se a narrativa está sendo contada como ela deve ser contada e vai ser montada como precisa ser montada. Então, são funções completamente diferentes, não dá para fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, de forma alguma. Eu não sei se você ouve muito isso, Mara, mas é tão diferente que eu ouço de muito adesa, assim, a frase, ou de qualquer pessoa, gente, eu não teria coragem de fazer continuidade, como é que você... Porque é uma função muito... Ela é extremamente delicada, requer muita organização e muita delicadeza, ao mesmo tempo muita firmeza, e a gente está nas entrelinhas, né, E é realmente, muito diferente, Tamires, da assistência de direção, é outro caminho. Para mim, especificamente, ter o que a assistência de direção contribuiu para mim na continuidade foi que eu tive a oportunidade de começar a exercer a continuidade já sabendo como um set funcionava. Isso foi fundamental. Eu acho que é difícil para quem está iniciando também essa adaptação que um set de filmagem exige. E a continuidade apesar de a gente estar dentro do departamento de direção, somos um departamento menor. Então, num longa-metragem, geralmente é uma continuista ou um continuista apenas. E você estar sozinho, além dessa adaptação que um set de filmagem exige, é difícil no início, assim, acho que requer muito jogo de cintura, e também por isso que a Mara sempre fala, e é verdade, muita gente no nosso mercado desconhece o que a gente faz. Pessoas, assim, de longa data, a maioria das pessoas, eu diria, que desconhece o que a gente faz, sabe? E então é bem... acho que nessas aulas a gente vai também procurar dar diversos toques ou compartilhar experiências de postura de set, né, Mara? De como é desafiador, e para mim foi um pouco menos difícil porque eu já aprendi, já tinha aprendido antes, mas a ideia é a gente dar uma passada sobre isso também, sabe? Mais alguma pergunta? Eu queria agradecer também. Eu também adorei, também considerei uma aula, que nem a Tamires. E adoraria fazer, mas esses 2 dias da aula prática é exatamente a questão das minhas datas, que é o dia 30 e o dia 6 de agosto. Então, assim, para mim não daria para completar as aulas práticas. Então, infelizmente, vai ter que ficar para uma próxima oportunidade. Não tem problema. Olha, já é um ganho você ter ouvido o que faz um continuista. Você já é uma das pessoas que, mesmo sem fazer o curso, já sabe o que é que faz um continuista. Talvez não saiba como, que é o que a gente vai mostrar no curso, Sim. mas já sabe o que nós fazemos. Não, tá ótimo. E numa outra oportunidade, com certeza vou fazer. Mas dessa vez, por conta desses 2 dias, não tem como. Mesmo que fosse um dia só? Então, dia 30 eu não vou estar no Rio. Uhum. E o roteiro do dia 6, eu até conheço o roteiro, eu tenho o roteiro, porque eu ia estar nessa equipe, entendeu? Uhum. Mas aí eu não sei, aí eu já tive com a diretora, já tive com... Mas enfim, eu acho que de repente eu converso com a Adriana depois, mando um e-mail para ela, não sei, vamos ver. Você decide. Mas no dia 30 eu não tenho... Mas não tem que estar nos 2? Não.
Não, porque a ideia é porque nós não sabemos, a escola ainda não sabe qual vai ser realmente a gente não sabe o número de estudantes, então não dá, se tiver 10 estudantes, não dá para todos estarem no set ao mesmo tempo. Se tiver um número que a gente possa estar num set só, a gente vai fazer o dia. Aí a gente pode escolher. Falar com a Adriana e ver se pode ser o dia 30 ou o dia 6. Nós vamos entender isso, infelizmente a gente não pode te confirmar agora. Mas acho que você pode conversar com a Adriana, sim, ela talvez tenha mais informações, a gente vai esperar o curso começar mesmo para poder entender o que nós vamos... Começa a semana que vem? Segunda-feira. Tá bom? Depois eu mando um e-mail para ela. Tá bom. Então, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a ABC mais uma vez por essa oportunidade. É sempre um prazer trabalhar com a ABC e fazer. Esse é o nosso primeiro curso de continuidade para a ABC. Eu tenho sido estudante da ABC, tenho sido muito feliz, tenho tido ótimos resultados, adoro estudar com a ABC, espero que vocês façam vários cursos conosco, porque... e tem cursos para todas as áreas, então vocês podem usufruir bastante dessa escola que vale a pena. E esse não será o único curso, faremos outros, então, se você não puder fazer esse, Maria Paula vai ter outra oportunidade, várias outras oportunidades, não se preocupe, mas fico muito feliz que vocês participaram, quero agradecer e desejar tudo de bom para todos e para o curso. Obrigada, Mara. Obrigada, Mari. Obrigada a todos que compareceram. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a secretaria, ou pelo telefone ou por e-mail. E a gente se fala, tá, Paula? A Paula sou eu. A Maria Paula. Tá bom, tá bom, tá bom. Você quer falar, Mari? Queria agradecer também, é um prazer e eu estou muito animada. É muito bom falar sobre a nossa função, é muito bom falar sobre a nossa profissão, é muito bom falar sobre o mercado e a gente tá aí. A gente está animado, espero cada vez mais trazer pessoas interessadas para a Conte. É isso, obrigada, viu? Então, boa noite. A nossa ideia é exatamente essa, fazer com que pessoas venham para a Conte mais profissionalizadas, entendendo mais do que a gente faz, tá bom? Obrigada a todos e a todas, e até a primeira aula, né? Lá nos encontraremos. Um Até beijo. Segunda. Beijo, tchau, tchau. Até segunda. Boa noite. Boa noite.